A paz do Senhor. Amém! Amém! Hoje nós vamos ouvir a história de quando Jesus estava aqui na terra e andou sobre as águas. Foi um certo dia, Jesus estava com os discípulos e ele insistiu que os discípulos passassem e fossem para outra banda do rio. E ali os discípulos entraram no barco, foram e Jesus ficou orando. E tarde da noite, já de madrugada, Jesus viu, o barco já estava distante e o barco começou a sofrer com os ventos que estavam contra, muito, muito, muito fortes. E aí, naquele momento, os ventos estavam muito fortes e os discípulos que estavam dentro do barco começaram a ficar preocupados. Então Jesus foi ao encontro deles. Vocês sabem como que Jesus foi ao encontro deles? A tia já falou no início da aulinha. Como é que ele foi ao encontro dos discípulos que estavam no barco? Foi por cima, pode falar. Isso mesmo, foi por cima das águas. Só que os discípulos, quando viram que tinha uma pessoa vindo andando por cima das águas, eles reconheceram Jesus? Não. E eles ficaram com medo, com muito medo. Aí chegaram a gritar, meu Deus, um fantasma! Eles ficaram com medo, que na hora eles não viram que era Jesus, não reconheceram. E aí, Débora, sabe o que aconteceu? Jesus falou assim, logo quando ele viu que os discípulos estavam com medo, Jesus falou assim, acalma, não temas, sou eu, Jesus. E ali os discípulos descansaram e tinha um discípulo dentro do barco, que o nome dele era Pedro. E ele falou, se és tu... Ô tia, Jesus andou sobre as águas. Isso aí, Jesus andou sobre as águas, muito bem. E aí, na hora que Pedro, que estava dentro do barco, viu ele andando sobre as águas, ele falou, se é tu mesmo, me chama para andar sobre as águas contigo. E Jesus naquela hora falou, vem. E aí Pedro desceu do barco para andar sobre as águas. Ele começou a andar, só que ele sentiu o vento muito forte que estava naquele momento e ficou com medo. E naquilo que ele ficou com medo, ele começou a afundar. Ele afundou, começou a afundar e pediu socorro, socorre-me. Ele pediu, mestre, socorre-me. E naquele momento Jesus segurou no braço assim de Pedro e falou, homem de pouca fé, por que duvidas? E na hora que ele falou, Luquinhas, ele falou assim, por que duvidas? E os outros discípulos estavam dentro do barco vendo o que estava acontecendo. Ele falou, e aí Jesus perguntou e Pedro mostrou que estava com medo. Naquele momento, vocês sabem o que faltou no coração de Pedro? Fé. Faltou fé. Jesus não estava com ele ali? E ele, na hora, faltou fé no coração. Por isso que na hora ali ele afundou. Ficou com medo e afundou. Mas Jesus estava com ele a todo momento, não estava? Então. E aí, ali naquele momento, eles voltaram para dentro do barco. Quando eu tava no mar, eu pulei na onda grande. É mesmo? Então, aí... Eu levantei muito alto. É mesmo. Aí, mas olha aqui. Aí Pedro e Jesus voltaram para dentro do barco. E na hora que eles voltaram para dentro do barco, o que aconteceu com o vento? Vocês sabem? Parou. Muito bem, Júlio. Os ventos pararam. E ali... E a chuva parou. Parou. E ali eles viram... e as pessoas, os discípulos que estavam dentro do barco, chegaram para perto de Jesus e Pedro e ficaram maravilhados. Porque no momento que Jesus entrou no barco junto com Pedro, os ventos pararam e o barco não estava sofrendo mais. O barco estava normal, ficou normal. E aí as pessoas, eles que estavam ali, se maravilharam e viram, és mesmo o Filho de Deus. E da mesma forma ali, mostra pra gente hoje que nós podemos perder a fé em nossos corações? Não. Nós temos que continuar com a fé em nossos corações, porque o Senhor Jesus deixa de estar conosco? Não. Exatamente. Então Jesus está o tempo todo conosco. Ali Pedro teve medo, ele ficou preocupado, mas Jesus mostrou para ele que em nenhum momento ele saiu do lado de Pedro. Então, da mesma forma, nós temos que ser assim, né, Lucas? Né, Luquinhas? Né, Lucas? Nós temos que ser assim. Nós temos que confiar no Senhor e ter fé que o Senhor Jesus estará conosco em todos os momentos. Independente se estivermos tristes, felizes, o Senhor Jesus estará conosco. Amém? Amém. A paz do Senhor.